Foi enterrado sob forte comoção o corpo do professor de História, Keine Diniz dos Santos, de 40 anos, assassinado dentro da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Ele foi morto a tiros por um homem que invadiu o campus e abriu fogo dentro de uma copiadora. O crime chocou a comunidade acadêmica e levantou questionamentos sobre a segurança do local. Vou chamar o Rafael Gonçalves, que está ao vivo, trazendo mais informações para a gente. Rafa. Oi, Fábio, boa noite a você, boa noite a todo mundo que nos acompanha. De fato, uma noite para ficar na história de Campina Grande, pelo terror, pela violência e também pelas circunstâncias desse crime que aconteceu dentro da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, por volta das 8 horas da noite de ontem. Ainda há um momento, de uma reestruturação do psicológico de todos que sofreram com essa situação ontem à noite. Esse atentado, no caso, esse homicídio consumado contra o Keine Diniz, de 40 anos, professor de História e também proprietário de uma copiadora no terceiro andar da central de aula, já UEPB, aqui em Campina Grande, chocou a cidade. Ele foi morto com 6 tiros por um homem identificado como Flávio Medeiros, de 47 anos. Segundo a polícia, a motivação do crime foi passional. O suspeito, o autor dos disparos, não estava conformado com o divórcio desde maio do ano passado com a mulher com quem foi casado por 24 anos. Vivia insistindo à volta do relacionamento, a mulher não queria e ele já ameaçava que, em caso da ex-companheira arranjar uma outra pessoa, ele mataria a mulher, o companheiro dela e também, em seguida, iria tirar a própria vida. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, essa tragédia foi consumada aqui em Campina Grande, causou um terror e um pânico nas salas de aula da instituição aqui em Campina Grande e agora a polícia já dá como esclarecido todas as etapas de investigação desse crime que chocou a cidade. Ainda também foi baleado nessa ação criminosa o sócio do Keiner, que é também proprietário lá da copiadora. Ele sofreu um tiro na região do abdômen e segue se recuperando no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Hoje à tarde, velório e enterro aconteceram nesse cemitério particular, de onde a gente fala agora, aqui no bairro do Velame, em Campina Grande. A comoção de muitos amigos, de pessoas que vieram dar o último adeus a um homem conhecido pelo caráter, um professor exemplar, um amigo, um pai de um adolescente de 15 anos que infelizmente foi alvo dessa selvageria, desse ato motivado por ira, ciúmes e também o famoso machismo, a sensação de posse de propriedade sobre a mulher que impede que ela siga a própria vida e infelizmente é mais um caso que a gente traz aqui relatando essa dor vivida pela família, tanto do Keine Diniz como também pelos familiares da mulher, da ex-mulher, que por pouco também não foi morta, isso porque após atirar e matar o proprietário da copiadora, o Flávio Medeiros, suspeito do crime, seguiu para matar a mulher em uma escola onde ela trabalha, no bairro das Três Irmãs. Mas o detalhe é que a sensibilidade de uma outra mulher, a cozinheira da escola, que percebeu aquele homem com movimentos suspeitos e avisou a professora para ela se esconder, foi o que salvou a mulher da outra sequência de violência que seria cometida pelo suspeito. Em seguida, o Flávio Medeiros seguiu para o estacionamento do IPC, o Instituto de Perícia Científica, aqui em Campina Grande, e atirou contra a própria cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas hoje, por volta das 7h30 da manhã, não resistiu aos ferimentos. Uma tragédia, uma situação que a gente vê, não muito distante de nós, mas representada assim tão próximo, é realmente chocante para todo mundo, inclusive para familiares e amigos do professor Keine, que hoje estiveram aqui para dar o último adeus, e os relatos são todos coincidentes, de um homem
exemplar, de um amigo querido, de uma pessoa muito carinhosa que se vai de uma maneira abrupta e covarde. Vamos conferir o que disseram, tanto os colegas de trabalho, como também pessoas que eram do convívio do Keiner. Uma pessoa que é um sinônimo de alegria. Todos que amigos e familiares, acho, a única lembrança que a gente tem dele é a alegria em pessoa, né? Foi precoce, foi algo que sinceramente nos arrasa muito, porque a gente não esperava. Pelo círculo de amizade, as pessoas que ele conquistava com sorriso, com as brincadeiras, sabe, onde ele chegava, fosse na escola, fosse na universidade, fosse na família, fosse entre amigos, sinceramente, ele era sinônimo disso, né, de alegria e felicidade. Foi muito triste, né? Vai ser muito difícil a gente se levantar, né, depois dessa morte trágica que ele não merecia, né, ter ido dessa forma. Um homem honesto, trabalhador, batalhador, um excelente pai, um amigo excepcional, né? Ele foi padrinho do nosso casamento, do meu casamento. E assim, é um amigo que sempre esteve ao nosso lado e nunca se ausentou. Então vai ser muito difícil, né, superar essa partida tão repentina e cruel, que ele não merecia. E Keiner era sinônimo de alegria, né? Ele irradiava por onde ele chegava. O sorriso vai ser a sua maior marca. Era uma pessoa muito amiga, né? Muito amigo de todos, tanto os professores, colegas, como os estudantes. Hoje, para a gente, hoje foi uma notícia muito surpresa, né? Que está ainda sem acreditar ainda. É muito triste, realmente, porque era uma pessoa muito, muito boa na escola, conosco, professores, colegas e com os estudantes também. Pois é, Fábio, depoimentos aí emocionantes, né, de uma pessoa que realmente vai fazer muita falta para todos com quem convivia. E retomando ainda, né, o cenário de terror que foi visto ontem na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, há muitos registros do desespero dos alunos, das pessoas que estavam em salas de aulas, alunos que fizeram barricadas com carteiras, né, cadeiras, mesas nas portas, porque achavam que ali se tratava de um atentado terrorista, né, uma ação premeditada e que causou muito pânico. Inclusive, um vídeo, né, que repercutiu muito foi durante uma apresentação em sala de aula de uma aluna que, no momento em que ela apresentava o trabalho, os disparos foram ouvidos. A gente assiste agora esse vídeo. A música e o cinema. No caso, né, a partir... Moda ou fotografia? A música e o cinema. No caso, né, a partir... Moda ou fotografia? Pois é, aterrorizante. Agora a Universidade Estadual da Paraíba segue durante essa próxima semana sem aulas para estudar medidas de controle de entrada na instituição e também reforços, né, que devem ser implementados. Ainda há a disponibilização de apoio psicológico online aos estudantes que sofreram com o trauma, né, vivido na noite de ontem. O apoio pode ser buscado por meio dos canais da universidade, onde, de acordo com a Pró-Reitoria, serão garantidos todos os suportes necessários a quem sofre, né, com o impacto dessa violência ocorrida na noite de ontem. Fábio, daqui a pouquinho a gente retorna nessa conversa sobre esse fato lamentável aqui na UEPB. Tá, Rafa, me dá um tempinho para eu dizer para vocês o que é que eu penso. Primeiro, eu tenho que dizer que a nossa total solidariedade à vítima, à família da vítima, ao Keiner, e à família e os amigos que sofrem agora a partida desse rapaz, que os depoimentos falam por si, era uma pessoa boa, era uma pessoa que não tinha ninguém que falasse mal deste rapaz. É o primeiro ponto, a gente tem que abraçar essa família e abraçar os amigos próximos porque estão sofrendo. Segunda coisa que eu quero falar, preste atenção.
neste momento, a partir da hora que o caso veio à tona, começaram a circular as informações, e aí se vem os questionamentos sobre segurança em ambientes como a universidade, certo? Em ambientes de ensino. E aí sempre vem os questionamentos se não é um local que merecia uma maior segurança, que não mereciam detectores de metais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Bota a foto na tela, vítima e acusado. Me dá só um pouquinho de licença aí, Rafael, só para eu exemplificar. Preste atenção. Vem para cá, mas me deixa a foto na tela e me deixa em plano, para eu dizer um negócio para vocês. Coloca a foto aqui no telão, pronto. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Esse cara aqui, mataria este daqui em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, certo? Nada seria possível evitar que esse cara matasse esse outro, esse cidadão aqui. Porque ele saiu de casa obstinado a matar. Ele saiu de casa com a cabeça feita, com um revólver na cintura, para matar. E esse tipo de crime, a polícia não tem como evitar. Porque a polícia não tem bola de cristal e não tem um atributo que é divino, que chama onisciência. Não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Então isso é um tipo de crime que é basicamente impossível de se evitar. Em qualquer ambiente. Ele mataria na igreja, numa escola, na universidade, dentro de uma TV como essa, em qualquer lugar. Ele entraria e mataria porque ele estava obstinado a matar. É um ponto que a gente tem que pensar. Óbvio que a gente também pode pensar em melhorar a segurança de ambientes como universidade, escolas, etc, etc. A gente tem que melhorar. Terceira coisa para eu falar para vocês, para eu encerrar o meu comentário, que para mim é o pano de fundo dessa história toda. Gente, esse cara aqui saiu para matar esse rapaz e iria matar a ex-esposa, certo? Ele iria cometer um feminicídio e matou esse rapaz, que é um crime passional. Ele matou por ciúmes. E aí eu quero me ater para encerrar o meu comentário. Gente, a base disso é ciúme. A base disso é machismo. A base disso é um sentimento que está na sociedade, passado de geração em geração, de que o homem, ele é detentor da mulher, ele é o dono da mulher, e se ela não me quiser, eu não vou mais deixar ela ficar com ninguém. E este mesmo machismo, esse mesmo ciúme doentio é romantizado no Brasil. E a gente tem que parar com isso, que isso tem matado muita gente, tem matado muita mulher. Ah, ele tem ciúme porque te ama. Não tem nada a ver com isso. Essa doença, sei lá, não é doença não, mas esse problema grave tem que ser encarado assim como é que ele é, não romantizado, não tratado como se fosse uma coisa bonita de se ver. É essa sociedade machista que mata a cada 4 horas no Brasil uma mulher. É disso que se trata. É esse sentimento que a gente romantiza, que a gente coloca panos quentes, que a gente reproduz, inclusive, de um macho alfa, de um macho que se acha dono da mulher e que se a mulher não quiser ele vai matar. Tá na hora de parar, já passou da hora de parar. E sabe de quem é a culpa? É nossa! É nossa! Porque a gente reproduz esse machismo dentro de casa. A gente passa isso de pai para filho, de geração em geração. E isso tem matado, tem transformado famílias em verdadeiras desgraças que acontecem todos os dias. É disso que se trata. O pano de fundo disso é o machismo. O pano de fundo disso é um ciúme doentio. Daqui a pouco eu volto com o Rafael Gonçalves para trazer mais informações.